Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Obrigado. Nós vamos seguir com a exposição da série O Rei Servo. E o título de hoje é O Rei que não se atrasa e vence a morte. A partir dos versículos 21 até 43, nós vamos ler. É importante que você abra a sua Bíblia e leia com fé, porque é palavra de Deus para você, e você veio aqui justamente para se alimentar da palavra de Deus. Então, se você está vendo alguém que não tem Bíblia, compartilhe com essa pessoa, e é importante que você desfrute desse momento. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 5, versículos 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido da fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Feche seus olhos, ore por você.
ore por mim, para que a palavra de Deus fale com você. Senhor, nós estamos diante de Ti, a Tua palavra foi lida, ela é verdade, é vida, ela é confiável, ela é o meio que o Senhor escolheu para transformar os nossos corações, instruir as nossas mentes, moldar as nossas vontades. Nutra-nos, ó Deus, capacite-nos, ó Deus, a Te valorizar enquanto ouvimos e lemos a Tua palavra. Que o Teu amor cative os nossos corações, que a Tua grandeza nos inspire, e que aquilo que o Senhor fez por todas essas pessoas narradas aqui, nos encha de admiração pelo Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus Trino, pelo privilégio de ser e viver como igreja, e pedimos a Ti que o Senhor fale conosco. Eu peço por mim, para que o Senhor não me deixe ser um instrumento incapaz de comunicar a Tua palavra. Livre o Seu povo de ouvir ideias da minha cabeça, mas que eles sejam nutridos pelo Teu Espírito. Que o Senhor confronte o nosso pecado, que o Senhor console os corações feridos, que o Senhor conquiste pessoas aqui como Seus discípulos, e que o Senhor transforme a nossa vida, de forma que fique claro que tudo isso é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. E o resultado é a nossa alegria. Que nós nos alegremos em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada vimos que o Rei Jesus atravessa mares e pisa em cemitérios para libertar quem ninguém mais queria, transformando um homem cancelado, abandonado, em testemunha viva da misericórdia de Deus. Hoje, veremos esse mesmo Rei manifestando seu poder misericordioso, enquanto nos ensina a lidar com o seu tempo. Agora imagina a cena, você chega a um pronto atendimento, a situação é séria, cada minuto importa, seja por você ou por alguém que você ama. Você pega a senha, espera, faz a ficha, senta, olha o painel, olha o painel, olha o painel, e vê todas as outras pessoas sendo chamadas antes. A sensação é angustiante. Pode ser que você já tenha passado por isso, pode ser que você tenha passado por isso com alguém. A pergunta que surge rápida é: será que ninguém está me vendo? Será que ninguém entendeu a gravidade da situação? Será que perdeu-se, né? Esqueceram de mim aqui? E essa é exatamente a tensão de Marcos nesse trecho. Jairo sabe que o tempo está correndo, ele já fez tudo o que podia. Quando os recursos acabam, ele corre até Jesus, se prostra, clama. Jesus aceita ir com ele, mas no caminho, com uma multidão apertando, Jesus para atender outra pessoa. E o resumo da mensagem de hoje é que seguir o Rei Servo significa confiar quando ele parar no meio do caminho e nos ensinar a esperar. Seguir o Rei Servo, Jesus Cristo, significa confiar nele. Quando ele parar no meio do caminho e nos ensinar a esperar. E a estrutura do Evangelho de Marcos é um pouco diferente, eu não sei se você notou, mas ela é aquilo que os teólogos chamam de sanduíche. Ele começa com uma história, coloca outra história no meio e volta para a história inicial. Então nós temos um pai desesperado de 21 a 24, uma mulher interrompe o caminho de Jesus, e uma menina que se levanta, nos versículos de 35 a 43. A história do meio conecta e ajuda a interpretar as pontas, ajuda a esclarecer. Agora, Marcos nos leva ao pedido urgente de um pai. E é em situações assim
que começa o teste do tempo na vida cristã. Olhe para a sua história. Nos momentos difíceis, nos momentos em que os recursos se esgotaram, que começa o teste, que começa o vamos ver da nossa fé. E caminhando para a introdução do nosso texto, nós temos os versículos 21 a 24, que é quando o sofrimento chega. E o sofrimento chega, ele vai chegar para você de novo. Pode ser amanhã, depois, daqui a um ano, mas ele chega. E Jesus está voltando, Jairo, um chefe da sinagoga, uma figura incomum para ser um seguidor de Jesus, vem até ele e se ajoelha. Então, imediatamente Jesus desce, lembra dos versículos que introduziram a perícope anterior? Jesus chega na praia e vê um endemoniado. Aqui Jesus volta para a região dele, chega esse pai desesperado. E Marcos quer deixar claro aqui que a necessidade lá era tão urgente quanto a necessidade aqui. E qual é o nosso contexto cultural? Jairo é chefe da sinagoga. O que ele é? Um líder da comunidade, alguém respeitado. Muito provavelmente, os chefes das sinagogas tinham tarefas bem administrativas. Sabe o RH? Gestão de escalas, pessoas, a coisa tem que andar na sinagoga. O rabino ficou doente, quem que vai dar estudo, quem que vai dirigir? Era essa a função dele. E ele era um homem respeitado, e o texto dá alguns indícios que ele era rico. Se não era rico, era bem de vida acima dos outros, porque esse cargo envolvia um pouco dessa questão. Então, esse homem, que não costuma se ajoelhar em público, ainda mais diante de Jesus, que é um pregador pobre, itinerante, diante da oposição dos líderes religiosos, colegas dele, vai até Jesus. E o que era a oposição? O que era a raiva dos líderes religiosos? Jesus não é do nosso grupo, ele não tem o nosso sobrenome, a nossa fina estirpe, e tem muita gente olhando para ele, o ensino dele é perigoso, vamos matar ele. Ele não segue a lei, ele não faz do jeito que nós fazemos. Isso está lá em Marcos 3, versículo 6. Eles saíram daquela situação com os herodianos e começaram a conspirar contra Jesus para o matar. E Jairo não está desconectado desse ambiente, mas o sofrimento faz algo. Ele derruba as convenções sociais, a conveniência. Ele desmonta o orgulho, ele quebra o nosso senso de controle. E o termo aqui, que esse homem quebrado, preocupado, desesperado, vai utilizar para sua filhinha, não é assim, eu tenho uma filha lá em casa, uma dentre tantas, que está doente. Se o senhor puder curar ela, vai ajudar bastante. Não, é filhinha, tigatrion, um termo carinhoso, não é o termo filha qualquer, uma dentre tantas. E Lucas 8,42 fala que ela é a sua única filha. Naquele contexto, ter muitos filhos era o normal, não era só uma bênção, era o normal. E se ele só tinha uma, é possível que tentou bastante, talvez não veio. É possível que havia um desgaste ali, um grande apego também à sua filha, então tem todo esse peso, é filha única. Se ela morrer, acabou a descendência. Para o judeu isso é importante. Se para nós é importante e amamos os nossos filhos, naquele contexto social era fundamental. E ele era um cara de posição na sociedade. Se ele não tivesse filhos ou perdesse, o pessoal ia olhar e falar, Deus está pesando a mão nesse cara. Assim como as pessoas ainda fazem hoje, de forma errada. E o termo que ele usa para a condição de saúde da sua filha, não é uma ilusão. Ele usa escatos, nas últimas, daí onde vem escatologia. Ele literalmente fala, vá pôr a mão para curar minha filha, porque ela está nas últimas. Eu não estou iludido, é questão de vida ou morte. Cada segundo importa.
E Jairo, visto de longe, tem tudo que nós valorizamos, certo? Recursos, nome, boa posição social, tem até cargo na igreja. Tem boa reputação, mas aqui ele está sem chão. Ele se vê apenas como um pai desesperado e ele precisa de ajuda. E isso nos lembra que a dor não pede licença. Ela não toca o interfone ou a campainha e fala, qual é o melhor momento para eu dar uma bagunçada na sua vida? Não, ela chega. Ela mete o pé na porta. Ela entra na casa do rico, do pobre, do líder, do anônimo, do empresário, do funcionário, de todos nós, independente da nossa condição. E ela revela onde está a confiança do nosso coração. Se nós vamos a Jesus ou se nós vamos usar os nossos recursos. Mas note, a forma como ele vem, a gente precisa prestar atenção. Ele não veio discutir teologia. Ele não veio assim, ó, bom mestre, né? Eu sou uma pessoa de nome na sociedade, é interessante para você que eu esteja do seu lado, então cura minha filha, né? Eu faço uma publi sua ali e vai ser legal para você. Não, não é isso. Ele veio desesperado. Você é a minha única opção, Jesus. Ele não vem impondo condições. Ah, não, mas é do meu jeito. Ele vem dependendo. E Jesus aceita ir. Sua compaixão é incontida para todo aquele que vem desesperado em busca de ajuda. Amém? Isso é esperança para nós. Se você não está desesperado hoje, logo você estará. E é isso que nos coloca de joelho, e a nossa esperança é que a cruz vazia continuará vazia, e o bom Salvador continua no trono, ouvindo gente desesperada como esse homem e como nós. Mas o texto não diz que Jesus corre. A presença de Jesus não significa pressa. É cuidado, mesmo quando o cuidado inclui um pouco de espera. E nós somos uma geração que não quer esperar, certo? Nós estamos sendo treinados nisso. Treinados e nos treinando. E o exemplo claro disso, quem aqui ainda frequenta lotérica? Só levanta a mão, só para eu saber. Se você foi no último ano na lotérica. Beleza. Esse é o bom exemplo. Quem aqui usa o celular para pagar todas as coisas possíveis? Pois é. Deus abençoe essa ferramenta. Mas é esse o exemplo. A gente não consegue imaginar ir numa lotérica. Se você está morrendo de fome, você vai no drive-thru e não desce nem do carro. Esse é o nosso coração. E Jesus não está preso à nossa pressa. Então, quando inclui no nosso caminhar com Ele um pouco de espera, Ele não fica desesperado ou preocupado. Esse é o caminho que Ele está formando em nós, sermos mais parecidos com Ele. Mas reflita. Isso é um texto de encorajamento, mas reflitamos. Às vezes só procuramos Jesus quando esgotamos tudo e a dor ficou insuportável. É ou não é? Acredito que não sou só eu. E nós nos damos conta de que precisamos de Jesus. E o texto nos chama a parar de encarar Jesus como um plano B, como último recurso, e recebê-lo como dono da nossa vida, que se importa conosco e que está conosco o tempo todo. Não só na hora que ficar muito difícil. E é justamente no caminho com esse pai desesperado que Jesus vai interromper a quase cura da filha dele. E essa interrupção é instrução, é cuidado, é pastoreio. Não é descaso, não é incapacidade de Jesus, porque você que conhece o Evangelho sabe que ele já curou com uma palavra. Ele poderia ter dito, não, nem vou na sua casa. Eu vou falar, você vai e encontra ela curada. Mas ele quis ir junto e ele quis parar. E assim que o sofrimento chega, nós nos apegamos a Jesus, muitas vezes, nem que seja no último recurso,
Mas existem outros momentos, esse é o momento maravilhoso do texto, quando a esperança nos aproxima, quando a esperança nos alcança, e faz muito mais do que nós imaginamos. Porque nós temos dos versículos 25 a 39, a história de uma vida sofrida. Você pode, ouvir mulher hemorrágica, mulher do fluxo de sangue, para aqueles que cresceram, revista e corrigida e tal. O que é isso? Ela tinha uma doença que causava uma hemorragia menstrual intensa e constante. E isso era um problema. Não existiam absorventes naquela época. Era difícil, era desgastante para a mulher essa situação. Até vergonhoso se pegasse ela desprevenida. E nós vamos estudar um pouco mais à frente sobre alguns desafios das mulheres e como Jesus lidou com ela. Mas lembre, tem uma mulher esperando, uma jovem mulher esperando, doente, e Jesus para por causa de outra mulher. E qual é o contexto cultural dessa mulher? Parar por uma mulher já é algo surpreendente, porque aquela cultura, a ênfase estava no homem. E esse cara era bem posicionado. Se Jesus fosse alguém intencionado em fazer o seu nome grande, ele ia falar, não, eu estou ocupado aqui, estou para fechar um negócio gigante, depois eu falo com você. Mas deixar isso descrito, e detalhe, está nos 3 evangelhos sinóticos que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Então é uma história tão importante que os discípulos que escreveram a narrativa dos evangelhos falaram, essa não pode faltar. Essa é fundamental para a gente entender quem é Jesus. Mas não tem o nome dela. É engraçado, né? Não há o nome dela. Ela é importante, mas talvez eles nem sabiam o nome dela. Só que qual é a consequência do estado de saúde? A consequência espiritual, vamos pensar. Ela não tem acesso ao templo, porque ela estava impura. Levítico 15 vai falar sobre isso. Vai falar sobre impureza do homem, impureza da mulher. Então ela não pode ir ao templo, ela não pode ter vida de culto com o povo de Deus. Não pode estar na sinagoga. Não pode receber orientação, instrução pastoral, e está segurando isso. Mas a consciência social não é só na sinagoga, no templo. Porque tinha o isolamento, porque qualquer um que tocasse nela, ou fosse próxima, amiga, ia ficar também mal falado. Ó, peraí, você é amiga daquela ali? E tem a consequência econômica dita no texto. Ela gastou tudo com os médicos. Eu não sei quanto é o tudo que ela tinha, mas era tudo que ela tinha. E pior, ela não só não melhorou, como ela piorou. O texto deixa isso bem claro. É uma dor física, uma dor emocional, somada ao empobrecimento. E ela não era apenas vista como doente, mas ela era contaminada e contaminadora. É diferente de como nós olhamos na nossa sociedade e falamos assim, não, tal pessoa está doente. Ela é a vítima da doença. A culpa é do vírus. A culpa é do que aconteceu ali. A pessoa não. Aqui eles juntavam isso. Ela tinha uma vergonha constante. Mesmo que não é fruto de um pecado. O texto não diz que é fruto de um pecado, aquilo que ela sofreu. Não dá a entender. Mas mesmo sem ser fruto de um pecado, ou de algo explícito, a estrutura social daquele tempo a tratava como uma responsável por isso. Sofrimento em todas as áreas da vida durante 12 anos. Dá uma volta aí, 12 anos atrás. Imagina você viver 12 anos isolado, sem contato, sem recursos, sendo uma vergonha para sua família, para a sociedade. Seus amigos, esquece, não tem mais. A gente tem que sentir o que essa mulher sentiu. Isso é desgastante, isso é triste. Mas ela ouve, e a gente não sabe aonde,
por alguém curado, por alguém que viu alguém curado. Ela ouve que há um Jesus, um mestre, um rabino que anda por aí, que está curando um monte de gente. E ele é de verdade. E a gente não sabe de onde ela veio. Se ela era dessa região de Cafarnaum, que provavelmente é onde Jesus retornou. Se ela andou um longo trecho, nós não sabemos. O que nós sabemos, ela foi e chegou até Jesus e achou ele. E aí ela planeja, não, eu vou me aproximar por trás, porque eu não posso contaminar ele. E aí eu só vou encostar na bordinha da roupa dele. Ela decide tocar, e ela consegue. E é dito no grego, sereno, que é literalmente, secou. Secou na hora. Ela tocou, secou. Porque a forma deles explicarem hemorragia era, havia uma fonte de sangramento. E quando ela toca, seca, estanca, resolve o problema. E imediatamente ela sentiu no corpo, acabou. Beleza. Eu imagino, o texto não deixa claro. Ela falou, beleza, é isso. Vou embora, né? Recebi o que eu queria, Jesus é ótimo, ele não precisa nem olhar para mim, né? Eu só queria isso. Mas Jesus para. Por que Jesus para? Ora, a gente precisa pensar, por que Jesus para? Ele está com pressa, gente, lembra? Ele tem que salvar uma menina da morte. Jairo pediu primeiro. Se você é como eu, que gosta das coisas organizadinhas, né? Quem pediu primeiro, então deferir primeiro, Jairo pediu primeiro. A multidão está apertando. Não tem silêncio, não tem espaço, é uma algazarra. E humanamente falando, não faz sentido. Jesus já curou um monte de gente, nem todo mundo ele parou para dar, né, uma lição, para ensinar. Mas aqui, ele decide parar por uma pessoa, parar a multidão, fazer silêncio. Shh, alguém me tocou. E percebe que os próprios discípulos estão no modo produtividade aqui. Não, Jesus, a gente tem que abrir caminho, a gente tem que chegar na menina e a gente tem que curar ela. Ele fala, ué, quem te tocou? Alguém me tocou. Ué. Mas Jesus não quer que essa mulher saia apenas com um milagre, com a cura física. Ele quer restaurar ela por inteiro. Sua identidade, sua comunhão com Deus, com os outros, e o seu senso de pertencimento. Ele quer colocar ela na posição que Jesus podia dar a ela, porque ela tinha fé nele. Só que antes da gente entrar na parte boa, nós temos o versículo 33. Então a mulher amedrontada e trêmula. Imagina que ela foi saindo de fininho, aí Jesus afasta. Aí todo mundo afasta, ela fica lá. E agora? E está Jesus e ela. E toda a multidão olhando. Mas perceba, o medo. Essa mulher foi rejeitada há 12 anos. E o medo de ser escorraçada em público? Jesus fala, como assim você tocou em mim? Agora eu estou impuro. Porque se ele fosse um rabino como os outros, ele poderia fazer isso. Mas mesmo envergonhada, mesmo correndo risco, ela vai até Jesus. E ela conta toda a verdade. Olha a coragem dessa mulher. Olha a coragem dessa mulher. A gente não pode ignorar isso. A fé trouxe coragem para ela. Coragem de ir até Jesus, contar a sua história. E contou em público. Porque se tem uma multidão, todo mundo ouviu a história dela. E talvez alguns conhecessem. Então vem a palavra que muda a história. Filha. Por essa eu não esperava. Eu esperava ser escorraçada, ofendida, mas Jesus me chamou de filha. Imagina o coração dessa mulher. Não é só carinho de Jesus aqui, é adoção, você é parte da família agora. Você pertence a uma família agora, você faz parte de um corpo, você tem dignidade, e Jesus faz isso em público para que todo mundo veja. Não a maltrate, ela foi curada. Ela não é mais quem vocês achavam que ela era.
ela não é impura. Depois de anos rejeitada, ela é publicamente recebida por Jesus. E se você assistiu a série The Chosen, e não tem problema nenhum, se você não gosta, não tem problema nenhum. Mas na temporada 3, episódio 5, narra a história dessa mulher, né? E eu sempre choro quando eu vejo, né? Pode ser o filme evangélico mais ruinzinho, aquele anos 80 de papelão, assim, com a interpretação. Eu sempre choro quando Jesus faz alguma coisa, quando alguém crê, se arrepende. Porque é uma interpretação daquilo que é real, está acontecendo aqui. E é uma oportunidade da gente ver o que Jesus está fazendo, Ele está curando, Ele está salvando. Se você quiser ver quando chegar em casa, é fácil, temporada 3, episódio 5. E por ser tão especial essa narrativa, esse episódio, essa cura, por nos ensinar sobre fé, nós devemos esclarecer algumas coisas. Porque talvez você veio de alguma igreja, ou faz parte de alguma igreja, que a fé é quase uma ferramenta sua. É algo individual, é seu. É a sua fé que move Deus. Você se vira para arrumar fé ou para ter mais fé. É uma coisa sua, própria. Deus não está envolvido com a sua fé. Ele só fica esperando você fazer o depósito de fé para responder. E não é isso que o texto nos diz. A fé dessa mulher não foi a causa da sua cura. E nem um mecanismo espiritual que obrigou Jesus a agir. Então não adianta declarar nada, cobrar nada, nem fazer nada desse tipo. Ela chega suplicante. Assim como Jairo. O poder não estava na fé, estava em Cristo. Não é a fé de que tudo vai dar certo. É a fé em Cristo de que Ele faz alguma coisa mudar e dar certo. Essa é a nossa fé, amém? É isso que nós cultivamos aqui. E a fé foi o meio usado por Deus, não a causa. Então Jesus curava pessoas que não tinham fé nele? Sim. Às vezes chegavam pessoas, né, eram curadas. Outras eram curadas tendo fé nele. Foi a mão estendida à fé, esperando receber graça. Não a causa do poder transformar a vida dela. E Tim Keller resume isso muito bem. Não é a força da sua fé que salva, mas o objeto da sua fé. Aquilo ou aquele em quem você deposita a sua fé. Uma fé fraca em um Salvador forte é suficiente. Uma fé fraca em um Salvador forte é suficiente. E isso ilumina o texto. Por quê? Porque a fé dela era real, mas ainda era imperfeita. Muito provavelmente, ela tinha resquícios de superstição. Porque veja, ela não foi até Jesus, mesmo se expondo. Ela queria tocar na roupa de Jesus, como se a roupa de Jesus tivesse um poder. E Jesus para explicar para ela, não é a roupa que tem o poder, sou eu que tenho o poder. E você tendo fé em mim, tem acesso a esse meu poder que cuido de você, porque você é minha filha. Faz sentido? Fica claro assim? Muda a dinâmica, né? Então ele pergunta, chama, restaura socialmente, mas ele também discipula, ele quer consolidar, ele quer trazer a fé dela para o eixo. Então ele diz, filha, sua fé te salvou. Dependendo da sua versão, curou. Por quê? Porque nos evangelhos a palavra é a mesma. Curar e salvar, frequentemente é a mesma palavra. Por isso que dá para traduzir das duas formas. Mas o contexto ali diz que foi uma cura em que houve fé, uma fé que a transformou. Então é mais do que somente uma cura. É uma transformação que ela viveu. Porque ela depositou a esperança na pessoa certa, não no método certo. Não no copo. É porque agora não dá mais para colocar copo em cima de TV, né? Se você colocar, é um grande risco para você. Não dá mais para transformar esses métodos. Mas nunca foi o método. Sempre foi o Deus. E nós precisamos pensar, quantos de nós escondem vergonhas, dor, pecado, tentamos viver disfarçadamente,
Mesmo que saibamos que é impossível fingir para Jesus e para todas as pessoas. A mulher foi chamada à luz ali. Foi ali que ela teve compreensão real de que Jesus não era só um curandeiro. A fé madura não foge de Jesus e nem dos outros, mas ela confessa toda a verdade. E a igreja é justamente o lugar em que a vergonha tem que perder o poder. Aqui não é um lugar que nós cultivamos vergonhas e máscaras, não pode ser. A vergonha tem que perder o poder. Não porque ninguém peque mais, mas porque Cristo já pagou o peso, a culpa, amém? E por isso nós podemos encarar as nossas vergonhas com o Evangelho. E isso pode reconectar pais com filhos, filhos com pais, casais, até amigos, porque o Evangelho nos ajuda a lidar com as nossas vergonhas, com as nossas culpas, com as nossas contradições. Que sejamos corajosos como essa mulher foi. Mas cabe um olhar mais fundo sobre as mulheres. Eu acho que cabe aqui pensar sobre o contexto maior das mulheres nessa sociedade. Então, para você, mulher, essa é para você hoje. Qual é o olhar de Jesus para mulheres? Diante de um contexto em que o gesto dele é chocante por causa da cultura judaica, nós precisamos entender o que as mulheres viviam naturalmente. Desequilíbrio de valor e autoridade. Porque esperava-se fidelidade total da mulher, mas do homem não se esperava. Isso era muito comum. O divórcio era mais simples para o homem, mas para a mulher conseguir um divórcio era raríssimo. E isso colocava a mulher numa posição de insegurança e de ter que se subjugar a abusos por subsistência, por cuidado com os filhos. Mas também havia um contexto de invisibilidade social, silêncio público, literalmente, silêncio, não poder falar em público. Era considerado impróprio um homem conversar com uma mulher em público, na rua. Em muitos contextos elas não podiam participar da vida social. Vou votar, vou dar a minha opinião. E isso explica o espanto de João 4:27, quando os discípulos saem, voltam e vem Jesus conversando com uma mulher sozinho. E pior, era uma samaritana, que eles tinham mais preconceito e raiva ainda. Mas havia fragilidade jurídica, falta de voz. O testemunho da mulher, mesmo diante de algo que ela presenciou de perto, claramente não valia o mesmo que de um homem que talvez nem estava lá. Era essa a realidade. Não tinha peso legal. Ela era considerada menor perante a lei. Não é que não tinha valor nenhum, mas era um peso bem menor. E eu tirei tudo isso do livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, que reconstrói esse contexto. E é nessa sociedade que o gesto de Jesus se torna escandalosamente amoroso. É nesse tipo de sociedade. Porque o reino de Deus não apenas veio para curar corpos, mas para restaurar a dignidade, para dar um ambiente para que todo ser humano, homem e mulher, se encontre com Deus e viva de forma que o agrade. Mas qual era a reação de Jesus? Qual era a postura dele? Qual era o normal? O normal de Jesus era incluir as mulheres no reino, inclusive com papéis importantes. Em Lucas 8, de 1 a 3, mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Em Lucas 10, 39, Maria, irmã de Lázaro, para de cuidar da casa, Marta continua, para ela poder aprender como um discípulo de Jesus. Isso é um privilégio. E a primeira testemunha da ressurreição não foi um dos 12 que fugiram. As mulheres permaneceram diante da cruz. Os 12 fugiram. Os melhores 12 amigos de Jesus fugiram. E quem é a primeira testemunha da ressurreição? Maria Madalena. E ela vai falar com os apóstolos. Óbvio que esse privilégio não apaga a distinção de ofício. Nós não temos apóstolas. Nós não temos pastoras na Bíblia. E nós não cremos nisso. Mas mulheres servem.
E o evangelho reconhece o valor das mulheres e as torna fundamentais na missão. Vocês, mulheres, são parte do reino importante. Sirvam, continuem servindo. Não se escondam daquilo que Deus as chamar. Amém? E nós temos que ajudar vocês nisso. Nenhuma ideologia contemporânea consegue oferecer a dignidade e a identidade que Jesus oferece. Porque só o evangelho transforma o coração e restaura a pessoa por inteiro. Então, com a chegada de algumas pessoas, que a gente está encerrando aqui o recheio do sanduíche, e voltando para um detalhe que ainda não foi resolvido. Tem um sofrimento que não foi curado ainda. E a fé de Jairo, agora ela é testada. Volta a sua atenção para Jairo. É legal, a história da mulher está curada, glória a Deus. Mas tem um pai ali em algum lugar, desesperado. E o tempo passa, então chega a notícia cruel. Não, sua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre. Gente, na lógica do mundo, de quem não crê em Cristo, a religião, a espiritualidade ajuda até certo ponto, certo? Morreu, acabou, não tem jeito. Ela é mais um efeito psicológico. Mas aqui, nós vemos que Jesus decide fortalecer esse homem. E vai acontecer com você o golpe na sua confiança em Deus em algum momento, ou está acontecendo. Será que vale a pena tudo isso? Ir até Jesus? Eu confiei nele, e é isso que acontece? Minha filha morre? Nem os últimos momentos eu passei com ela porque eu estava com Jesus. Eu confiei nele, ele disse que ia curar ela, e aí ela morre? Eu aceitei a humilhação de me ajoelhar, e eu vou ter problema com o pessoal na sinagoga, porque eu afirmei publicamente crer em Jesus. E agora eu perdi minha filhinha. Eu perdi tudo. Provavelmente ele já tinha uma idade que o impedia de ter mais filhos. E a sua fé vai ser pressionada em algum momento. Mas Jesus responde imediatamente, não temas, creia. Continue crendo. O não temas aqui não é não fique triste e preocupado. É, não deixe que a incredulidade mate a sua fé. Continue crendo, nutra ela. Jesus não ameaça ele. Jesus também não pede para fingir que não está doendo. Não, está tudo bem, ó. Você é o nosso garoto propaganda, você não pode chorar na frente dos outros, não. Seja honesto, e eu estou aqui. Ele quer fortalecer a fé de Jairo. O teste da fé não é para destruí-lo, mas é para aperfeiçoá-lo. Continue confiando. Então Jesus despede a multidão, chama seus 3 discípulos e vai. E eu acredito que eles foram para ser testemunhas do milagre e poder contar depois. Porque quando Jesus ascendesse, só ia ter as 3 testemunhas, Jairo, a esposa e a menina para falar disso. Então, é uma fundamentação testemunhal forte. Só que quando ele chega à casa de Jairo, Jesus encontra aquele ritual fúnebre, que era comum naquela época, até no Brasil, uns anos atrás. As choradeiras, as carpideiras, pessoas contratadas para chorar no velório, flautistas, na narrativa desse caso em Mateus 9, qual que era a ideia? Porque hoje nós temos uma ideia do velório como um momento de silêncio, de introspecção, cada um tem que lidar com o seu luto. Aqui quanto mais forte externalizarmos a dor e o sofrimento, mais honramos a pessoa que morreu, porque ela era importante. Então a gente tem que botar o luto para fora. E aí Jesus diz, a criança dorme. Ele não está dizendo que ela estava em coma. Ele está dizendo, essa morte vai ser vencida daqui a pouco, tá bom? É considerado um sono, eu já vou ressuscitar. Mas o mundo ri da esperança cristã. O mundo ri. E Jesus, ele não debate. Você percebeu que ele não debate? Ele bota eles para fora. Não, sai todo mundo. Sai todo mundo. Tire os incrédulos, tire os zombadores. Isso daqui é algo íntimo, é algo que alguns vão testemunhar. Há momentos em que maturidade espiritual é escolher a companhia certa,
para estar com você na hora do sofrimento. Tire os zombadores, tire os reclamadores. Na hora do sofrimento, você precisa de quem te encoraje a crer na Bíblia, na palavra de Deus, em Jesus. Também não é te mimar, não. Falar vai dar tudo certo, não. Mas é encorajar na fé. E então ele entra com os que creem. Um grupo menor. Eu quero chamar o pessoal da música aqui. Porque quando o rei toca a vida, a vida volta para essa menina. Quando Jesus chega até essa menina, ele se compromete a dar vida. E aqui nós vemos que o poder de Jesus vem com ternura. Porque esse talitá cumi, que é uma indicação de que Jesus falava aramaico, a língua materna dele, não é simplesmente um, levanta aí menina. Às vezes pode parecer para nós, né? Levanta, estou mandando. Não, ele foi carinhoso. Dá a ideia aqui de que ele se inclinou. E ele falou, menina, ei, levanta. Eu te digo, levante. A gentileza de Jesus. Quando Jesus toca, a morte recua. E na cruz, ele tomou as nossas vergonhas, o nosso pecado, a nossa condenação, para hoje segurar na nossa mão e falar, ei, levante-se, viva. O meu sangue foi derramado para que você viva, com fé em mim. Mas ele diz para que isso não seja divulgado, e isso é parte do Evangelho de Marcos. É aquela ideia de o segredo messiânico que eu venho falando, acho que desde a primeira mensagem, a gente está na 19, vale relembrar. Que Jesus, ele não queria o holofote no momento errado. Porque se ele começa a ressuscitar a gente, e o pessoal decide tornar ele rei à força, e falar, não, vamos lá, vamos lutar com Roma, isso ia desvirtuar o foco da missão, que é resgatar do pecado. Ele ainda não veio implementar o reino, mas ele veio destruir o poder do pecado. Então ele fala, contenham até que eu ressuscite, e vocês tenham uma compreensão clara do que eu fiz. Vocês precisam da ressurreição para entender tudo. Por isso que ele diz para conter. E nós temos um detalhe muito humano de Jesus. Deem comida a ela. Eu não sei se você tem filhos, ou já teve, e se você já se assustou com o quanto eles comem. Essa é uma menina de 12 anos que ficou doente, e provavelmente não se alimentou bem. E olha a gentileza de Jesus. Eu já curei ela, agora cuidem dela. Cheguem perto. Ela não é um fantasma, ela é a filha de vocês. E Jesus mostra o seu poder com gentileza. O que é nítido é que o impossível, ressuscitar, Jesus fez. Mas o cuidado ordinário, ele entrega a família da fé. E ele tem alcançado, transformado pessoas. É isso que nós vemos. Vocês estão aqui. Ele tem feito. Mas ele delega a nós o cuidado a essas novas pessoas na fé. Não há qualquer sentido para acharmos que ele mudou. Agora algumas aplicações para fecharmos. O que nós precisamos sair daqui com muita clareza na nossa mente? Como viver quando o rei parece atrasar? Essa é a pergunta de milhões. Como viver? Como viveremos? Marcos 5 nos ensina a obedecer e confiar enquanto esperamos. Pois ele governa sobre os problemas, sobre as esperas, sobre os atrasos, todos os atrasos, de todo tipo. Pode ser uma correspondência importante, a entrega da sua casa ou um exame que envolve vida ou morte. Ele governa sobre os atrasos. Então, seja na dor urgente, desemprego, aquele resultado de exame, o envelhecimento de pessoas que nós amamos, que estão dependendo de nós e vão continuar dependendo de nós. A tentação é reagir com pânico, com desespero. Continue indo a Jesus, continue caminhando com Jesus. Vai doer,
mas Ele vai amenizar. Mas também a realidade de famílias em crise. Às vezes seu casamento está frio, indiferente, parece que a tomada está desconectada, o plug, né? São aqueles antiguinhos, 2 risquinhos, e o outro é de 3 pinos, e não vai, não... Filhos distantes, coração endurecido, tudo não é nada mais do que a sua obrigação de cuidar de mim. E isso esmaga alguns corações. Pais indiferentes que também não se esforçam para entender seus filhos, que não vêm com um manual, são pessoas. A sensação de fracasso familiar, às vezes, nada do que eu faço dá certo, eu oro, eu me esforço. A nossa tentação em momentos desse tipo é tentar controlar ou nos tornar indiferentes. Para que eu vou conversar de novo? Ele não muda, ela não muda, eu vou tocar com a minha vida. Não faça isso. Não abandone a sua família lá no seu coração. Não ignore, se há esperança para você, Jesus diz que há esperança para eles também, amém? Respire fundo, segure firme. Permaneça fiel, busque ajuda, não desista da sua família. Será que quando Jesus não responde no nosso prazo, a gente fica amargo ou a gente permanece obediente crendo? Mas como você vive quando Deus atende os outros primeiro? Isso é uma questão importante do nosso coração. Aquela palavrinha que a gente geralmente não fala com Deus em oração. Inveja. Para lutarmos contra a inveja, e não descarte rápido como se você não corresse esse risco. Todos nós corremos. Para lutar contra a inveja, nós precisamos analisar o nosso coração. Sabe aquele desejo de comparação que você nem percebe de onde vem? Muitas vezes vem do seu dispositivo móvel, o tempo todo se comparando e se avaliando. Mas também acontece no trabalho, com a família de outra pessoa, que você talvez idealize, no ministério de outra pessoa, também corre esse risco. E a comparação vem nos consumindo, fulano é visto, é elogiado, e nós nos vemos tentados a nos ressentir com o que Deus nos deu. De repente, aquilo de bom que Deus deu, não é o bastante. Eu preciso de mais, eu preciso de outro, eu preciso de uma nova forma, nada é o bastante. Porque se Ele deu para o outro, Ele tem que dar para mim também. Se você tem agido assim, o chamado de Deus é para que se arrependa. Sabe o que nós merecemos? O inferno, debaixo da ira de Deus. Tudo que vem é lucro. Nutra sua mente de verdades que ataquem o seu pecado. Mas, além de se arrepender e lembrar que Deus não nos deve nada, lembre que tudo o que recebemos é graça. É bom, é suficiente. Todo som, sabor, cheiro que você pode desfrutar é graça. É um presente de Deus para nós. Exercite a gratidão. Lembre. Por que desejar incessantemente o que cabe aos outros? Olhemos para o que Deus nos deu. E há um antídoto. Seja grato, mas uma outra dica. Ore para Deus abençoar quem você inveja. Isso daí é antídoto. Quando a gente começa a invejar alguém, o nosso coração se endurece e se ressente, certo? Como eu mato isso? Orando, Deus continue abençoando essa pessoa. Deus, obrigado pelo trabalho dessa pessoa. Obrigado porque reconhecem ela. Celebre a vida daqueles que têm sido abençoados ao seu redor. Mesmo que não haja igual para você. Lembre-se de Romanos 12:15. Se alegre com os que se alegram. Mas chore com os que choram também. Não só se alegre com quem se alegra. E procure a ajuda de um irmão para caminhar com você. E confesse. A inveja está me esmagando. Eu não quero me sentir assim. Ora comigo, me ajuda. Ou qualquer outro pecado. Batalhe junto, não batalhe sozinho.
E os GPs ou voltaram, ou estão voltando, ou logo logo vão voltar. Participe de um grupo pequeno, se una, irmãos. A morte não terá a última palavra. E Rebecca McLaughlin, eu tentei, quase um trava-língua, tentei falar o nome dela. Ela escreveu um livro, O Jesus que as Mulheres Viram. Eu não estou indicando o livro, eu estou indicando o texto que eu estou citando, tá bom? Ela diz assim: como vemos Jesus pelos olhos dessa menina de 12 anos? Porque a gente pensa em Jairo, pensa nos discípulos, mas e a menininha? Morta? Meu pai vai atrás de alguém que vai me curar? Morta? Acorda com Jesus falando. Como é Jesus aos olhos dessa menina? Nós o vemos como cada um de nós verá Jesus um dia, se tivermos fé nele. Quando Jesus nos chamar da morte para a vida eterna com ele, nós o veremos pela primeira vez frente a frente. Já pensou nisso? Frente a frente, com um novo corpo, depois que passarmos pela morte, redimidos para uma nova vida. Quando ele chamar nosso corpo, há muito tempo desmembrado, de volta à vida, ele será o Senhor de um banquete que continuará pela eternidade. Jesus não ressuscita essa menina só para se exibir. Ele o faz porque tem afeto. Ele olha para ela, ele ama ela, ele liga para essa criança. E um dia, provavelmente quando o nosso corpo estiver esfacelado, nosso nome apagado, Jesus nos chamará de volta à vida, com o mesmo poder e ternura que mostrou pela mulher com hemorragia e pela menina morta. Amém? A última palavra não é do seu diagnóstico, nem do pecado e nem do túmulo. A última palavra é do Rei Servo. E ele continua nos convidando para levantar e caminhar com ele. Seguir o Rei Servo significa confiar, quando ele parar no meio do caminho e nos ensinar a esperar. Mas um dia a espera vai acabar. Maranata. Vamos orar? Ó Deus Trino, nosso Pai, Jesus, Deus Filho, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, e Espírito que está em nós, está dentro do teu povo, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo encorajamento, pela esperança de que o Cristo ressurreto é por nós ao lado do trono, intercedendo por nós, nutrindo a nossa fé, e que o Espírito, unido ao Pai e o Filho, comunica conosco todas essas bênçãos e nos faz sentir amados. E aí podemos dizer: Abba, Pai, o Senhor é o nosso Pai. Senhor, nos encha de esperança, de alegria, mas nos encha também de zelo pelo Senhor, de responsabilidade para contigo. Aquece os nossos corações da frieza espiritual, aviva-nos, dá-nos anseio pela volta do teu Filho, e dá-nos, ó Deus, a capacidade de sermos gratos. Isso é algo que só o Senhor pode fazer, mesmo nos momentos difíceis. Que louvado seja o teu nome, seja sempre dentro de nós, mas seja sempre conosco como comunidade. E que de fato, toda admiração, estima, adoração, seja direcionada a Ti por corações transformados aqui hoje. Salve gente que precisa se encontrar contigo, ó Deus. Restaure a nossa fé, nos eduque na justiça, em nome de Jesus. Amém.